desenvolvi aqui, né? É uma Web API. Ela foi criada em .NET 8. Era para fazer em grupo, né? Mas acho que eu resolvi fazer sozinho, achei melhor. É uma aplicação bem simples, mas acho que funciona bem aí pro que foi proposto. Então, primeiramente aqui na Solution, né? Eu criei esse projeto aqui, né? Que é a infraestrutura, que é onde eu configuro o banco de dados, né? No Application DB Content tem a parte de banco. Aqui é onde eu chamo lá as configurações do JSON, que está lá na Cloud API, app settings, né? Está configurado o banco de dados da SQL Server. Que mais? Aqui tem as partes de B7 aqui, né? Que é para o Entity Framework mapear lá. Aqui tem as partes das migrations, né? O que mais? Aqui em configurations tem a parte de banco, as tabelas, né, do banco, o tipo, o campo, se é identity, se não é, como que o Entity Framework vai criar ele lá, né? Que mais? Em repository, deixa eu ver aqui. Então, em repository, eu criei o jogo repository e o usuário repository, né? Mas eles são ele tem essa base EF repository aqui que tem todos os métodos aqui, né, do CRUD lá, que é de adicionar, de alterar, de tudo mais. Então todas essas, se o jogo e o usuário eles herdam dessa repository, né, onde tem um tipo genérico aqui, que daí é só chamar, não preciso ficar configurando em todos aqui, né. Se tiver alguma coisa específica aqui, eu configuro aqui para usuário, né, mas se for alguma coisa genérica, eu uso dessa repository aqui. Em core, eu criei essas entities aqui com as propriedades aqui de, ó, o de jogo, tem título, tem gênero, tem a plataforma, tem data de lançamento, se é multiplayer ou não. O usuário também tem algumas propriedades aqui de nome, e-mail, senha, se é admin, se não é. Essas entities aqui também é parecido com, com aquela repository, né? Elas herdam da entity base, que é o ID e data de criação são comuns para as outras duas classes aqui, né? Então eu queria uma base aqui separada, né? Já que ela é padrão para as outras duas. Então as outras duas herdam dessa daqui. Que mais? Tem essa parte de input, que é o input do jogo ou output, né? Se for dar update. Tem essa parte de login e tem o de usuário. O que mais? Deixa eu ver. Aí aqui na API, eu configurei aqui o middleware, né? Eu queria tem esse erro aqui que é como se fosse a model lá, né? Das propriedades que eu vou usar aqui nesse exception middleware. Então aqui no exception middleware é quando vai dar alguma exceção, né? Se der qualquer exceção que der lá, ele vai gravar esse erro 500, né? O status code aqui. E aqui eu tenho um ifzão aqui de se é em ambiente de desenvolvimento, né? Se for em ambiente de desenvolvimento, ele vai estourar na tela o stack trace lá, né? Para a gente poder olhar o que deu lá. Mas se tiver no ambiente de produção, no ambiente diferente de desenvolvimento, né? Ele vai dar um erro genérico aqui de interno server erro, né? Depois eu mostro aí como é que... Vou mostrar agora, eu vou rodar aqui. Ó, nesse momento, deixa eu configurar aqui, porque daí ele... Deixa eu ver aqui, config... config... Aqui na propriedade. Eu vou rodar aqui, tá em dev, né? Então em dev, eu vou fazer vou rodar normal primeiro. Deixa eu ver aqui. Então vou dar um try aqui, ele vai... Vou passar aqui o nome.
Então eu vou logar na aplicação, ele vai logar normal, né? Ele vai gerar o token aqui, né, do JWT lá. Aqui é assim. Beleza, ele gerou o token aqui. Eu vou dar um authorize. E aqui eu vou listar, por exemplo, os usuários, né? Beleza, listou. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o banco offline para ele estourar o stack trace lá na tela. Take offline. Beleza, ele está offline. Eu vou voltar aqui e vou dar um execute. Aí ele estoura o erro lá com o stack trace, né? Aí agora, para ele ir lá para o middleware, fazer todo o processo lá desse if aqui e mostrar um erro amigável, né? Eu vou parar aqui. Eu vou lá no launcher, vou colocar aqui o teu ambiente de produção. Lá em program, vou comentar esse if aqui, vou comentar esse aqui. Aí eu vou rodar. Vou subir aqui primeiro. Bring online. Ok. Beleza. Tá funcionando aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o mesmo processo e vou deixar offline. Aí eu vou rodar aqui. Aí ele dá o erro com a mensagem que a gente configura lá no middleware, né? Então é isso. A parte de middleware é isto. Deixa eu fechar. Volta aqui. E volta aqui. Então, beleza. Aqui na parte da API tem a parte de controllers, né? Tem a parte de autenticação, que é a controller de autenticação, né? Então, ela chama aqui no login os métodos, né, de login e até a parte de gerar o token, né? Essa parte de gerar o token é a parte do JWT, né, onde ele vai buscar lá o hash lá do config, que está aqui, né? Essa chave aqui. Beleza. Que mais? Tem esses controllers aqui do jogo e do usuário. Aí aqui tem os métodos, os verbos padrões lá, né? O get, post, put, delete, né? No authorize, cadê ele aqui? Acho que é isso, né? A parte aqui é isso aqui. Aí na program está configurado aqui o Swagger, né? A parte de documentação aqui e tudo mais. O botão do Authorize para colocar o bear lá no Swagger. O que mais aqui? Tem a parte do token. Acho que é isso. É isso. Para testar aqui, eu vou testar o JWT. Botar um usuário aqui de admin e outro de administrador. Só para validar a regra, né? O controle de acesso. Vou testar aqui de novo. Deixa eu botar o banco online. Desk online. Não, Então esse cara aqui, ele é admin. Então o admin, ele consegue fazer tudo, né? Então vou botar aqui authorize. Código.
Então ele consegue fazer todos os métodos, criar usuário, né? Alterar, listar por ID. Então se eu vim aqui e listar, ele lista. Aí agora eu vou dar um logoff aqui. Close e vou pegar um cara que não é o Joãozinho aqui, ó. Joãozinho. Ele vai gerar também. Vai autenticar. E aí, se eu vir aqui, por exemplo, e rodar isso aqui, ele vai dar 403, né, de acesso negado para esse cara. A única coisa que ele conseguiria fazer aqui é listar os jogos, né, que tá vazio, que não tem nada, né. Então é isso. A parte de aqui por exemplo, na usuário controller, né, tem as authorizes aqui. Tem essas annotations aqui, ó. Então todos esses caras é só o admin que consegue, né? E é isso. Aí tem a parte de testes, né? A parte de testes, a parte de teste unitário, né? Tá com XUnit, né? Eu criei só duas classes aqui, onde ele testa o service lá, né? Tanto de autorização, que ele vai validar, né? Se deu login com sucesso, né? Primeiro aqui. Então, o primeiro método, ele faz a validação do login e gera o token. No segundo, ele valida se a senha se é uma senha correta, né? Ou se ela está inválida. Se o usuário não existe na base. A parte de usuário, essa parte é a parte de login, de autorização lá, né? A parte do usuário aqui, ele valida o e-mail, ele verifica se o e-mail já está cadastrado na base de dados. Aqui, ele vai cadastrar com sucesso. E aqui ele valida a senha, né? Se é uma senha fraca ou se não é. E aqui está rodando tudo, né? Vou dar um run aqui. Tudo com sucesso. E é isso.